Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando uma semana, espero que todos firmes e fortes. Eu sou a Roberta Andriane Renault, sou a criadora dessa fanpage Vocação Jurídica, e é com muito prazer, com muito carinho, que eu costumo dividir conteúdo gratuitamente com vocês na página, sempre na tentativa de fazer com que vocês se sintam mais seguros no exercício da advocacia. Bom dia, doutora Terzian, seja bem-vinda, sempre presente, muito obrigada pelo carinho. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que diria que é o top das dúvidas dos advogados. Como vocês sabem, eu sou consultora de advogados iniciantes, além da fanpage, eu tenho um grupo no WhatsApp, onde os advogados tiram dúvidas diariamente, e uma das principais dúvidas diz respeito à resposta à acusação. O que fazer, né? De diversas situações do dia a dia, onde os advogados eles não sabem se posicionar. Bom, sempre, quem já assistiu alguma das minhas lives já está acostumado a entender que é importantíssimo, antes de pensar na redação da defesa técnica da resposta à acusação, é indispensável que vocês identifiquem o tipo de procedimento, porque cada procedimento possui regras específicas. Nós temos o procedimento ordinário, o procedimento sumaríssimo, o procedimento especial. Então, prestem atenção, né, no procedimento que vocês vão atuar, para que vocês possam seguir as regras da defesa técnica e se comportar de acordo com elas, ok? Mas a primeira pergunta que os advogados fazem com muita frequência é: doutora, já passou o prazo, né, para a resposta à acusação. E agora, o que eu faço? Né? Então, vamos imaginar que o seu cliente tenha sido citado e você acabou percebendo que o prazo para a elaboração dessa resposta já passou. A primeira consideração que vocês têm que ter em mente é que não prossegue nenhum processo sem a defesa técnica. Se há o prosseguimento do feito sem o protocolo de uma resposta à acusação, né, sem a defesa escrita nos autos, no procedimento ordinário, o que vai haver? A violação à ampla defesa e ao contraditório. Então, para o juiz marcar audiência, para o juiz tomar todos os atos, marcar os atos processuais, se comportar no curso do processo, há a necessidade de uma defesa escrita nos autos. Essa é a primeira consideração que vocês têm que ter. A segunda é a seguinte. Bom dia, doutor Roberto, tudo bem? A segunda é a seguinte. Ainda que vamos imaginar que você foi constituído nos autos, seu cliente foi citado e você não apresentou a defesa no prazo correto. O juiz, quando ele perceber isso, ele vai encaminhar os autos, provavelmente para um defensor público, a fim de que esse defensor elabore a defesa técnica para o acusado. Já que o advogado particular, no caso você, não elaborou no tempo certo, esse processo é encaminhado para a defensoria, justamente para não violar a ampla defesa e o contraditório. Então, geralmente, os advogados eles colocam para mim assim: doutora, o prazo acabou na sexta-feira. Eu posso protocolar a minha defesa técnica na segunda? Poder você pode, né? Você deve protocolar o mais rápido possível, ainda que tenha encerrado o prazo, para não dar tempo do quê? Do juiz encaminhar esse processo para a Defensoria Pública. Então, o prazo, né? Embora haja uma previsão legal, essa previsão legal do prazo da resposta à acusação não é que ela não possa ser juntada no processo mais, se passar o prazo. Mas o juiz, vendo que esse prazo expirou e o advogado nada fez, ele encaminha para a DP, Defensoria Pública. Então, prestem muita atenção no prazo, até para vocês não mancharem a sua reputação perante os clientes, né? Bom, a segunda pergunta é:
devo expor toda a minha defesa na resposta à acusação ou devo causar surpresa ao MP? Essa é uma pergunta muito frequente, eu já expliquei algumas vezes, mas eu acho muito importante deixar registrado novamente nesse espaço. A defesa, alguns advogados adotam a tese da defesa genérica, ou seja, eles dizem que os fatos não são verdadeiros e que melhor serão explicados, a tese defensiva será exposta ao tempo da audiência de instrução e julgamento. Mas será que esse comportamento é sempre o melhor para o cliente? Tudo depende, pessoal, do caso em concreto. Se você tem em mãos um caso, até foi recente um rapaz do WhatsApp que colocou para mim. Ele acreditava que o cliente dele foi denunciado por receptação qualificada e ele queria desclassificar para receptação culposa. E, no caso, tem um artigo, né, específico da receptação culposa lá no parágrafo 3º. E aí, ele me perguntou, doutora, eu vou fazer uma defesa genérica e exponho isso só na EJ? Se ele tem todos os elementos de prova, se ele tem como demonstrar isso agora no processo, se ele está convicto das teses defensivas, por que não expor isso na defesa escrita? Depois, na audiência de instrução e julgamento, ele corre o risco de ter que fazer uma defesa oral, porque a gente sabe que as alegações finais, a regra é que são orais, que sejam orais. Então, se ele levar isso para a audiência, pode ser que ele não tenha a mesma tranquilidade, a mesma chance de escrever todos os argumentos fáticos e de direito. Quando você faz uma defesa escrita, é muito melhor, se você aproveita para estudar, para expor doutrina e jurisprudência, você tem uma chance muito maior de explicar os fatos ao juiz do que numa defesa oral. Então, eu atuo da seguinte forma, respeitando o posicionamento dos demais advogados. Quando eu tenho elementos de prova, quando eu estou convencida das teses defensivas do meu cliente, eu coloco todas na resposta à acusação escrita, tá? Inclusive as teses principais e subsidiárias. Eu só deixo aquela defesa genérica para os casos onde eu preciso ainda ouvir uma testemunha, eu ainda não estou muito certa do que eu vou alegar. Para saber qual a minha tese, eu estou dependendo da oitiva de testemunhas na IJ. Aí eu faço a defesa, né, genérica, que a gente chama, mas pensando na possibilidade das alegações finais orais. E aí eu tenho que argumentar isso lá na audiência oralmente, expor todas as minhas teses. Agora, lembrem-se que alguns tribunais têm admitido, né, alguns juízes têm admitido que o advogado leve um pendrive para a audiência. Então, você coloca lá, faz as suas alegações finais escritas e leva para a IJ. E aí o juiz aceita, alguns juízes, porque a regra realmente é que as alegações sejam orais, ok? Vamos lá, a terceira pergunta. Bom dia, doutora Célia, seja bem-vinda. Bom dia, doutor Mábio. Terceira pergunta, posso receber a citação em nome do meu cliente? Essa é uma outra dúvida muito frequente. A citação, a regra é que ela é um ato pessoal, né? Então, o cliente, o acusado, ele tem que ter conhecimento de que foi feita, de que ele foi imputado várias práticas delitivas contra a sua pessoa e ele tem que ter acesso a essa denúncia para poder exercer a sua ampla defesa. Por isso que o Código de Processo Penal diz que a citação é pessoal, né, nesse caso. Bom, mas os tribunais têm admitido uma procuração com poderes para receber citação. Então, o advogado faz lá a procuração e coloca, dentre os poderes, de acompanhar o processo, subestabelecer e etc., o de receber a citação em nome do seu cliente. Então, alguns juízes entendem que o advogado, com essa procuração, pode sim ser citado em nome do cliente, ok? Isso é para aquelas situações onde o acusado tem muito medo de sofrer constrangimento, caso ele venha a ser citado no trabalho dele ou na casa, ele não quer que o oficial de justiça vá até o prédio onde ele mora e o cite. Então, por isso que alguns advogados me perguntam muito sobre essa possibilidade. E a última pergunta é:
posso apresentar a resposta à acusação antes da citação do meu cliente, também não há nenhum problema quanto a isso, né? Você pode apresentar antes do prazo, não tem problema. Agora, o juiz vai se certificar se o seu cliente foi citado. Se antes ele não foi citado, ou se você não tinha procuração, né, para receber, poderes para receber a citação no nome do cliente, ele vai, independente de você ter juntado ou não a resposta à acusação, ele vai determinar essa citação. Porque, senão, isso pode ser uma nulidade arguída posteriormente, uma nulidade de natureza absoluta, né? Porque aí eu entendo realmente que pode haver um prejuízo ao acusado. Então, são essas as perguntas que eu tinha para responder hoje sobre a tão temida resposta à acusação escrita nos procedimentos ordinários. Se você gostou, curte aqui, ajuda bastante na minha fanpage do Facebook. Se vocês quiserem falar comigo, saber sobre cursos ou sobre o grupo do WhatsApp gratuito que eu mantenho, entre em contato aqui na parte descritiva, tem o meu número de WhatsApp. É só entrar em contato, eu terei o imenso prazer em falar com você. Às vezes eu não consigo falar imediatamente, tá? Porque são muitas pessoas realmente entrando em contato. Mas sempre que posso, na primeira oportunidade, eu vou responder com certeza. Deixem também, pessoal, sugestões de novos temas para as lives que eu tenho feito e acompanhem o meu canal no YouTube, chamado Manual da Advocacia Criminal. Lá também tem muitos vídeos gratuitos sobre a prática da advocacia, tá bom? Um forte abraço para todo mundo, excelente semana de muita produtividade e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.